A gente sabe muito bem que o megalodon é um animal marinho que viveu há milhões de anos atrás. E por conta disso, toda a humanidade acredita que essa raça tenha sido extinta. No entanto, ao longo desses últimos anos, várias imagens e vídeos a respeito do tubarão megalodon têm circulado por aí. Sério, galera, apesar da ciência dizer que os megalodons estão extintos, várias pessoas conseguiram capturar algumas imagens que alegam ser dos próprios tubarões megalodontes. Então, para que você conheça essas imagens, vem comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar 5 vezes que o megalodon foi filmado pelas câmeras. Seja muito bem-vindo ao canal Falando sobre Fatos. Eu sou o Jean Victor e bom, o megalodon é uma espécie de tubarão extinta que viveu aqui na Terra aproximadamente 3 milhões de anos atrás. Por ter sido extinta há milhões de anos, é muito difícil de ter uma noção perfeita do tamanho e da aparência desse ser aterrorizante. Mas graças aos vestígios de fragmentos e fósseis desse animal, os cientistas conseguiram comprovar a sua existência e também tiveram uma noção de seu real tamanho. Por meio de todos os fósseis coletados, estima-se que o megalodon tem um comprimento de até 18 metros, algo que está bem próximo de um prédio de 6 andares. Então, por ser um animal assombroso, ele era sem sombra de dúvida o maior predador dos mares em sua época, pois nenhuma criatura teria a capacidade de enfrentar um tubarão tão grande quanto esse. E pior ainda, seria quase impossível que eles fossem extintos devido a alguma presa que caçasse por megalodons. Por esse motivo, muitos acreditam que eles existam até os dias atuais e que o ser humano ainda não comprovou sua existência porque só temos conhecimento de 10% do que existe em todo o oceano. Ou seja, é possível que os megalodons ainda existam e estejam em alguma parte do oceano por aí. Então, para que a gente chegue a essa conclusão, bora lá que agora eu vou te mostrar as principais imagens que dão a entender que os megalodons ainda estão por aí. E a primeira filmagem a respeito desse animal gigante é essa aqui que estou mostrando na tela. Inclusive, esse foi um vídeo que viralizou recentemente e tem levado muitas pessoas à loucura. Como podem ver, algumas pessoas estavam navegando os mares com um barquinho alugado, até que de repente uma pequena onda triangular aparece repentinamente. E assim que se aproxima, as pessoas conseguem capturar a imagem de um tubarão imenso desse jeitinho que você está vendo na tela. Olhando por essa imagem, as pessoas chegaram à conclusão que esse tubarão teria mais ou menos 5 metros de comprimento, sendo que a sua largura é muito maior que a de qualquer outro tubarão já visto. A princípio, muitos disseram que esse se tratava de um tubarão branco, que é uma espécie bem comum de se ver pelos oceanos, mas em contrapartida, algumas pessoas disseram que se tratava de um tubarão megalodon, o mesmo que teria aproximadamente uns 20 metros de comprimento. E segundo as pessoas que supõem que seja um mega, elas dizem que esse se trata de um tubarão filhote, que ao decorrer dos anos chegará ao seu tamanho máximo. Mas afinal de contas, esse realmente se tratava de um megalodon? E pior ainda, será que esse vídeo é real? Bom, já para ir adiantando, sim, esse é um vídeo real e não se trata de uma montagem. Só que para tristeza ou felicidade de muitos, esse animal não se trata de um megalodon, mas sim de um tubarão-elefante. Esses tubarões, assim como mostra a imagem, eles são bem grandes e podem chegar até 12 metros de comprimento, algo que chega até perto do tamanho de um megalodon, só que diferente do mega, que era um dos maiores predadores de sua época, o tubarão-elefante está muito longe de ser aterrorizante, porque apesar de ser um ser gigante, ele não come seres humanos, na verdade, eles nem gostam tanto da nossa carne. O que eles mais comem são plânctons e pequenos peixes. Eles usam essa boca enorme para sair por aí ingerindo qualquer peixe que cruzar o seu caminho. Ou seja, apesar dessa imagem não se tratar de um megalodon, ainda é muito interessante termos noção de que existem animais tão grandes e incríveis como ele.
Seguindo a lista, nós temos o avistamento de outro possível megalodon, só que diferente da última imagem que eu mostrei para vocês, essa não dá para identificar qual animal está passando, mas segundo alguns especialistas, essa é a imagem que mais se aproxima de um megalodon real. E essa gravação pela qual estou me referindo é essa imagem capturada no fundo do oceano, lá no Japão. Nessa ocasião, alguns pesquisadores haviam colocado uma câmera no fundo do mar para monitorar a área. Só que de repente, um animal gigantesco apareceu no exato momento onde a câmera estava gravando. Bom, como podem ver, esse é um tubarão enorme com barbatanas e brânquias que chegam a ser do tamanho de um ser humano. A princípio, muitos achavam que esse se tratava de uma baleia, só que como eu disse agora há pouco, é possível ver as brânquias desse animal. E como sabemos, as baleias não possuem brânquias, por isso podemos descartar a ideia de uma baleia. Mas e você? Acha que realmente se trata de um megalodon ou alguma outra espécie de tubarão? Comenta aí nos comentários. Outro grande indício que os megalodons ainda existem é que há poucos anos atrás, um mergulhador acabou encontrando um dente enorme pelos mares. E sim, segundo alguns especialistas, esse se trata de um dente do próprio megalodon. Daí você deve estar dizendo, mas aí tudo bem, né? Só de encontrar algum fóssil do megalodon não significa que ele ainda esteja vivo. Bom, isso até que faz sentido. Só que nessa ocasião, esse dente não se trata de um fóssil, mas sim de um dente que ainda estava em boas condições. Algo que dá a entender que esse tubarão não morreu há um tempo tão grande que fosse capaz de ser fossilizado. Pois é, tudo isso dá a entender que existe a possibilidade do megalodon ainda estar perambulando por aí. Porém, nunca se sabe o que esperar da humanidade, não é mesmo? É bem possível que esse dente seja totalmente falsificado, só para poder chamar a atenção das pessoas. E aí, você acha que esse dente é real ou é totalmente fake? Em seguida, temos um evento assustador, que foi filmado por algumas pessoas que estavam pescando pelo mar, em cima de um barco lá na cidade do Cabo do Sul. A princípio, eles estavam fazendo uma viagem bem interessante, onde estavam curtindo o seu passeio. Só que de repente, no mesmo instante em que uma mulher estava filmando, algo começa a atacar o navio e fez com que todos entrassem em pânico. E após um longo período de pânico, a filmagem se encerra e para de capturar tudo o que estava acontecendo por ali. No fim, não conseguimos ver o que realmente estava acontecendo, porém, algumas horas depois disso, a guarda costeira foi noticiada do caso e partiu em busca dos pescadores. Só que no fim, eles apenas encontraram um barco afundado e sem nenhum vestígio das pessoas que haviam sido atacadas. O barco estava cheio de mordidas enormes, o que dá a entender que foi feito por alguma criatura muito grande. Ou seja, já que não foram encontrado nenhum vestígio das pessoas que estavam pescando, e também porque foram avistadas várias mordidas gigantescas, algumas pessoas alegam que esse tenha sido um evento causado pelo megalodon, que havia devorado todo mundo e também destroçado o barco por inteiro. Bom, como no vídeo não foi possível desvendar nada do que havia atacado eles, muitos acreditam que tenha sido um mega. Porém, também existe grande chance que tenha sido ocasionado por outra espécie de tubarão. Por último, nós temos essa imagem intrigante, que dão muitos indícios de que o megalodon ainda está vivo. Como vocês podem ver, essa é uma imagem de um tubarão enorme devorando um avião. Esse avião em questão se trata daqueles mais pequenos, com um comprimento de mais ou menos 5 metros. Só que como podemos ver na imagem, o tubarão consegue ser ainda maior que o avião. Pois é, tirando uma estimativa em cima dessa foto, a gente pode supor que o tubarão tenha mais ou menos 10 metros de comprimento. Porém, o problema é que não dá para saber ao certo a credibilidade dessa foto, pois como podem ver, a qualidade dela está muito ruim, o que impede que nós vejamos os detalhes da foto, e por isso não conseguimos desvendar se essa imagem se trata de uma montagem ou não. Mas agora eu quero saber de você. Acha que o megalodon e todas essas gravações são verdadeiras ou não passa de história de pescador?
Comenta aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Também peço que você não saia desse vídeo sem antes deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Agradeço muito por ter assistido até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.